Essa história começa em um lugar um tanto bizarro, onde um eclipse está sobre o céu, iluminando uma paisagem peculiar onde o que parece ser uma montanha de cabeça e várias lápides estão. Mas as coisas pioram, e além do cenário estranho, agora uma criatura completamente estranha aparece berrando, e acompanhando a enorme criatura, um homem também grita enquanto brande uma faca. Por fim, os dois se chocam e assim vemos que o cara conseguiu fincar a faca no minhocuçu, salvando seu braço de virar jantar de minhoca segundos antes da boca dele fechar. Com a morte do minhocuçu, seu corpo cai de lado. Então o homem estava ofegante no chão, e com nojo ele limpava o sangue que pingou em seu rosto. Com uma cara surrada, ele dizia que agora conseguia matar um monstro com seu próprio poder, quando alguém o grita perguntando que um não despertado como ele estava fazendo. E ao virar um pouco seu rosto era possível ver várias outras pessoas lutando contra monstros insanamente maiores que a minhoca chechelenta que ele tinha matado. O loirinho avisa que se ele não tem força para lutar, ele deveria fazer seu trabalho direito e coletar os tesouros, e outro cara com uma aparência meio punk questiona se ele não estava enxergando os cadáveres dos monstros. Ele pergunta se tinham contratado ele para apenas ficar de bobeira olhando eles lutarem, mas com a voz trêmula nosso matador de minhoca pede desculpas, pensando ter deixado as coisas claras. O loirinho e o punk voltam para a luta chamando ele de fracote inútil, e com o rosto totalmente abatido com essas palavras frias, o matador de minhoca pensa que esse era o mundo depois da descoberta do abismo. Nos é explicado que o abismo é uma outra dimensão, onde monstros que até então só existiam nas fantasias mais sombrias da humanidade existem. Após a aparição do abismo, pessoas em toda parte começaram a despertar poderes transcendentais, e aqueles com esse poder começaram a explorar o abismo. Graças a essa mudança no mundo, o padrão de poder de alguém é baseado somente em seu grau de desperto, e não mais em esforço. E como esperado, aqueles com um alto grau conseguem ganhar a vida numa boa. Porém, esse não era o caso do Tião, matador de minhocas. Ele era apenas um cara pago para coletar as recompensas dos despertados, e mesmo que ele tenha 35 anos, uma janela de status nunca apareceu para ele até hoje. E ele pensa que enquanto não conseguir seu despertar, ele nunca poderá ter uma vida como a desses caçadores. Terminando seu serviço de coleta, ele grita avisando que já acabou por ali. Mas ao se virar na direção dos caçadores, uma expressão de medo toma conta de seu rosto, pois todos aqueles que estavam matando monstros facilmente até poucos minutos atrás, estavam agora todos mortos no chão. Tião matador de minhocas, se pergunta o que foi que aconteceu aqui, mas inesperadamente ele escuta alguém dizendo que ele era o último que restava, e ao se virar, uma criatura enorme e grotesca era aquele quem tinha falado com ele ainda há pouco. Essa era uma criatura de rank SSS conhecida como Asmodeus. Tião matador de minhocas, tenta se defender ao gritar enquanto parte para cima dele com sua faquinha, mas de nada adiantaria, pois a criatura mal ergueu suas mãos e o braço dele voou para longe com faca e tudo sem nem mesmo ser tocado. Com a dor aguda de ter o braço repentinamente perdido, ele gritava no chão em dor, mas ele ainda não estava morto, e se levantando com raiva ele se perguntava que tipo de monstro esse bicho era. Mas ele mal teve tempo de continuar falando e Asmodeus usou uma habilidade que emite uma energia roxa que ia da ponta de seus dedos até a cabeça do Tião matador de minhoca. E segundos após o ataque ele mal pôde sentir dor, e do lugar de impacto seu sangue escorria em seu rosto, e vendo a situação em que se encontrava ele já pensava estar morto. Ele começa a ver sua vida passar diante de seus olhos. Na infância seus pais morreram em um fatídico acidente de carro, e por ser órfão ele sofria bullying na escola, e depois de crescer as coisas não melhoraram, pois ele continuou a ser ignorado por ser considerado um fracasso. Em choque ele se perguntava se sua vida acabaria dessa maneira, uma verdadeira vida de merda, e nas portas da morte ele cerrava os dentes enquanto chorava lágrimas de sangue, porém em seus últimos momentos uma voz avisa que as condições para o despertar foram completas. Com isso dito, uma espécie de portal aparece no ar, e dele sai um ser completamente branco, e da fenda uma escada dourada se estendia até o Tião matador de minhoca. Aos poucos a luz que tocava seu corpo começou a fazer com que suas feridas se fechassem. E o ser estranho de aparência branca se aproximava dele pelas escadas douradas. Tião estava completamente sem entender o motivo disso acontecer, pois ele definitivamente estava prestes a morrer, porém ao olhar para Asmodeus ele o via completamente estático, sem mover um músculo sequer. O ser misterioso ri,
e pergunta o porquê dele estar fixado em Asmodeus ter parado do nada. Tião cai na real e se vira para o ser estranho e pergunta quem seria ele. O ser diz não saber ao certo, mas muitos o chamam de rei. Mas isso não era coisa para ele se preocupar agora, pois a partir de agora ele se tornaria sua autoridade. Tião estava totalmente confuso com esse tal rei e essa autoridade, se perguntando do que ele estava falando, e se foi ele quem fez aquilo com Asmodeus. Mas como se pudesse ler seu pensamento, o rei diz que não era bom ser tão desconfiado assim. O rei então responde às dúvidas de Tião e fala que apenas admirava sua tenacidade, e por esse motivo o escolheu. Porém, o rei avisa que seria bom pensar que tal milagre não vai acontecer novamente, e vendo a mão do rei se aproximar, Tião perguntava o que ele queria dizer com escolher, e grita perguntando o que estava acontecendo. Mas o rei avisa que ele deveria apenas esperar sua vez, pois um dia ele entenderia tudo, e nesse dia eles se viriam de novo, chamando Tião de sua chave. E ao fim dessas palavras, uma criatura colossal aparece nos céus prestes a engoli-los, e no final de tudo uma grande luz envolve a vista. Momentos depois, nosso matador de minhoca estava com os olhos semiabertos, ouvindo vozes familiares que diziam que ele tinha coragem de dormir. As pessoas então dizem que se ele vai os ignorar, era só acordar ele, e com um ar de sarcasmo as pessoas o davam um bom dia. E logo em seguida a mão que se aproximava acerta sua cara com tudo, e vendo Tião atordoado, o valentão dizia que ele finalmente acordou. O cara pega Tião pela gola e diz que parece que ele só escuta enquanto está apanhando, e confuso, Tião olhava para o cara na sua frente, Bai Yuk Sou, e se perguntava o que o cara que fazia bullying com ele na época do colégio estava fazendo aqui. E vendo Tião confuso com a situação, os caras davam altas risadas, e descobrimos que o nome do Tião na verdade é Taeyun. Ainda meio desnorteado, Taeyun se pensava que estava no abismo até ainda há pouco. O valentão torna a dar outro tapa na cara dele para ter certeza que ele acordou mesmo, e pensava sobre a tal autoridade, e ao olhar para o lado ele estava surpreso com o que via à sua frente, pois uma suposta tela flutuante estava mostrando seu nome, idade, rank e suas habilidades. Ele olhava e percebia que era tela de status, mas vendo a idade ele percebe que isso era 16 anos atrás, e sendo estapeado ele agia como um louco pensando que isso significa que ele tinha voltado. Ele dá uma de Kira e começa a rir freneticamente para o céu como um verdadeiro sádico, deixando os valentões sem entender nada. Bai Yuk Sou perguntava o que tinha de errado com esse cara, e se ele tinha ficado maluco do nada, mas chamando Taeyun de bastardo, ele perguntava se estava a fim de apanhar. Porém, um punho vinha em sua direção, e sem ter a menor chance de esquivar ele leva um belo soco de esquerda na cara, e com a força do golpe ele é lançado para longe, deixando os outros arruaceiros preocupados, e com um sorriso e as lágrimas escorrendo pelo seu rosto, Taeyun pensava que finalmente tinha despertado. Depois de descontar suas frustrações no valentão, Taeyun pôde secar as lágrimas em seu rosto, e putos da vida com a audácia de Taeyun, os trombadinhas partem para cima perguntando se ele, um Zé Ninguém, tinha ficado maluco. O cabelinho de cuia tenta acertar uma bola de fogo a queima-roupa, porém, Taeyun era mais rápido, e já desviou encaixando mais um soco de direita bem na cara dele, o jogando para cima, e o verdinho que estava vindo todo afobado já tomou logo um coice de mula no estômago para ficar esperto. Taeyun, que estava facilmente metendo sopapo nos delinquentes, pensava que durante 35 anos, ele viveu sua vida como um não desperto, mas ainda assim ele fez tudo o que podia, desde o treinamento físico fundamental, a todas as informações conhecidas sobre abismos e monstros, tendo até mesmo conhecimento sobre habilidades sobrenaturais e habilidades de combate interpessoais, e por isso não havia qualquer possibilidade dele perder para esses bandidinhos sem treinamento, que nem sequer tinham um treinamento básico. Eles tentam vir para cima mais uma vez, porém de nada adiantaria perante Taeyun, que com socos e chutes acerta eles mais uma vez, com isso é um abate duplo, e tanto o verdinho quanto o cabelo de cuia vão para a lona, e Taeyun, que tinha vencido de maneira extremamente fácil, diz que ainda vai ter que refazer o treinamento físico novamente. Mas atrapalhando sua comemoração, alguém chama sua atenção perguntando que monte de merda era essa que ele estava falando, e esse era Yuk Sou que se levantava com dificuldade, chamando Taeyun de bastardo, e enquanto sua aparência mudava para um aspecto mais rochoso, ele diz que vai ensinar uma lição para ele dessa vez, e podemos ver que essa era a ativação de sua habilidade de rank C,
pele de pedra, capaz de fortalecer o corpo com pedras que surgem da pele. Um soco rochoso de Yukisou passa raspando por Taehyung, que desvia no último instante, porém a sequência de golpes começa a ficar maior, tornando difícil de se esquivar, e vendo que seus socos não estavam surtindo efeito, ele usa um golpe esmagador com os dois braços ao pular para cima, e logo após o golpe, a área em volta do impacto recebe um dano considerável, e uma enorme cortina de fumaça é levantada. Do meio da poeira que se dispersava, Yukisou começava a aparecer aos poucos, e aproveitando a restrição de visão, Taehyung aparece nas costas dele pronto para dar um belo soco, porém Yukisou percebe e logo tenta contra-atacar com outro soco, mas novamente sem sucesso, pois Taehyung desvia mais uma vez e acerta seu soco em cheio na cara de Yukisou, porém algo de errado não estava certo, e ele sentia isso muito bem, e com o punho sangrando após acertar a cara de Yukisou, o mesmo questiona o que Taehyung pensava estar fazendo. Taehyung tenta entender o que aconteceu aqui, pois depois de acertar Yukisou, foi sua mão quem saiu ferida, mas ele não tinha tempo para pensar demais, pois um soco vem até ele, mas diferente dos outros ele acerta em cheio, mandando Taehyung voando para longe, e com a força do golpe somada com o impacto da queda, seu estado não parecia dos melhores, e rindo dele, Yukisou diz que ele deveria saber seus limites enquanto podia, e pergunta se ele tinha voltado a si agora. Ele continua a chamar Taehyung de bastardo maldito, e pergunta o que ele iria fazer agora, se ele continuaria correndo como sempre faz, ou se iria usar essa habilidade despertada ridícula para lutar, e praticamente derrotado no chão. Taehyung pensava que cada despertado possuía uma habilidade e uma classificação. A classificação começa a partir do rank F, que é quase o mesmo que um humano normal, e vão até o rank S com poderes fortes o suficiente para serem chamados de monstros, com habilidades e capacidades capazes de aumentar exponencialmente. Mas neste momento que Taehyung tem uma habilidade desconhecida e imediata, porém na pior classificação, e não tinha como vencer do Yukisou que é de rank C, mas por alguma razão Taehyung pensava instintivamente que não iria perder, uma frase que deixa Yukisou esperto. E dos escombros Taehyung se ergue com uma aura sinistra em volta de si, mas não para por aí, pois a energia começa a tomar proporções incríveis até tomar um bom espaço, deixando Yukisou assustado se perguntando o que era aquilo. Incrédulo, Yukisou dizia que não poderia ser, pois Taehyung realmente tinha despertado. Taehyung olhava para sua mão pensando que podia sentir a magia se mover da forma que ele queria, e Yukisou grita que não sabe bem o que estava acontecendo aqui, mas independente disso, essa merda iria acabar assim que Taehyung morrer. E novamente com um soco rochoso e se transformando no Malfite ele vem para cima com tudo que tem. Porém mesmo com o ataque esmagador que estava prestes a atingi-lo, Taehyung estende sua mão e o espaço à volta é cercado pela presença estranha que vimos anteriormente. E vendo aquilo, Yukisou estava incrédulo enquanto sua pele de pedra começava a se desfazer, e na mão de Taehyung um vórtice vermelho parecia sugar os estilhaços de pedra, até o ponto em que a intensidade da absorção se torna tão grande que o Yukisou grita de dor, e por fim vemos que em seu corpo não restavam mais nenhum vestígio de sua habilidade de pele de pedra, e enquanto a luta insana acontecia no terraço da escola, ninguém sequer percebe, até que de repente, um tornado vermelho intenso sai do lugar da luta. Depois do uso da predação, Taehyung ainda estava de pé, enquanto Yukisou estava todo arrebentado no chão. E o sistema anuncia que a predação foi concluída. Como resultado da predação do alvo, o rank foi elevado para E, e com isso uma nova habilidade foi adquirida, e no braço de Taehyung uma leve mudança podia ser percebida, até que os pequenos estilhaços de terra envolvem por completo seu braço, e com essa transformação, o sistema anuncia que a nova habilidade registrada era a pele de pedra. Alguns minutos depois de colocar a primeira habilidade na conta, estamos em frente à enfermaria, e lá dentro uma moça olhava meio espantada para aquela cena à sua frente, e quem chegava pela porta era Taehyung, que carregava os trombadinhas nas costas depois de uma sessão amigável de diálogo. Ele então, com a cara mais surrada de todas, diz um oi para a professora, e horrorizada com o estado deles, ela grita se perguntando o que era aquilo. Taehyung conta que depois da luta ele levou seus colegas incluindo Yukisou para a enfermaria da escola, e graças à habilidade de cura da enfermeira, suas feridas rapidamente foram curadas, mas claramente ele teve que inventar uma história convincente para ela. Voltando momentos antes, vemos a professora perguntar o que tinha acontecido, e na maior cara de pau,
Taehyung diz que eles caíram da escada, e impressionantemente ela não perguntou mais nada depois disso. Agora Taehyung estava totalmente tratado e andando pelas ruas indo em direção à sua casa, pensando que além de despertar ele também foi capaz de se vingar de Yuki-Soo, mas mesmo que ele está feliz com essas conquistas algo ainda o perturbava, e isso era essa sua nova habilidade à predação. Ele pensava que o rank que ele lutou muito para aumentar através de seus treinos em sua vida passada, foi facilmente aumentado depois de uma única batalha. Ele poderia até ser classificado como habilidade de rank F, mas com certeza tem uma força comparável a rank C, além de ter a impressionante capacidade de roubar as habilidades de quem é derrotado, mas isso não era tudo, pois ele estava mesmo era curioso com o porquê daquele tal rei ter dado esse poder a ele, além de também tê-lo trazido de volta para o passado, e a cada passo, Taehyung tinha mais e mais perguntas, mas no fim ainda tinha algo importante que ele precisava fazer agora. Ele estava parado em frente a uma grande casa pensando que logo descobriria mais sobre sua habilidade de predação. Com um leve sorriso no rosto ele diz que fazia um tempo que ele não voltava para casa, e se lembra que logo após o acidente que tirou a vida de seus pais aconteceu, ele veio para essa casa morar com seu tio, ele se apressa em entrar e pensa que seu tio deve demorar para voltar, e nesse meio tempo ele vai procurar por informações sobre habilidades parecidas com as suas, porém ao entrar ele se depara com algo que o surpreende. Isso eram 3 homens estranhos fazendo pose de chefes de gangue. Enquanto um gato esse estava no chão catando alguma coisa. Taehyung vê que aquele no chão era seu primo, que estava confuso por vê-lo em casa a essa hora, e surpreso por ver seu primo em casa a essa hora. Taehyung pergunta o que Jaehyung estava fazendo ali, mas a expressão de Taehyung logo muda para uma cara chocada, pois a caixa com as coisas jogadas antes tinha várias notas e moedas dentro. E rapidamente Taehyung se lembra que esse fracassado do seu primo queria andar com os valentões, e por isso ele pegou toda a grana da casa, o que causou uma grande comoção naquela época. Os valentões perguntam a Jaehyung quem era esse cara que apareceu agora, mas ele gagueja um pouco para responder. Por fim ele acaba se aproximando do valentão metido a gangster e conta algo em seu ouvido, e Taehyung não pensava que esse incidente nojento aconteceria hoje. Os valentões então diz que acabou se preocupando à toa se perguntando quem era, mas era apenas o primo do Jaehyung. Ele então avisa Taehyung que se ele não quiser apanhar é melhor passar reto, pois eles só iam pegar o que precisam e depois iriam embora. E afrontoso ele bate na cabeça de Taehyung enquanto chama de fracassado não desperto, mas a ameaça tem o efeito oposto contra Taehyung, pois em vez de triste ele achava aquilo perfeito, pois ele estava louco para testar uma coisa. E antes que o valentão pudesse falar qualquer coisa um soco já está vindo em sua direção, e com apenas um golpe o valentão já foi ao chão com tudo, e com um forte impacto ele até perdeu o ar enquanto quase vomitava, e vendo que seu líder acabou de ser mandado para o chão em um golpe, os trombadinhas já estavam se cagando de medo. Taehyung então se coloca em cima do loirinho de uma forma um tanto sugestiva, e já aproximava a mão da cara dele para tentar usar sua habilidade assim como na última luta, e com muita confiança ele grita predação com toda a sua força. Porém o que acontece depois não era muito esperado, pois o sistema avisa que a habilidade de predação não estava acessível no momento. O valentão olhava confuso para aquele teatro todo que Taehyung fez até agora há pouco, porém Taehyung estava mais surpreso ainda pois sua habilidade despertada não estava funcionando. Por causa disso ele estava em estado de choque e nem sequer percebeu o contra-ataque inimigo. E sem que pudesse se esquivar ele toma um soco do valentão bem na cara, e com a força desse soco ele foi ao chão batendo a cabeça no processo. E puto da vida o valentão manda Taehyung morrer, e seus capangas partem para atacar juntos de seu chefe. O capanga magrelo usa uma habilidade de prender no rank C, disparando correntes vermelhas, já o capanga gordão usa seu sopro venenoso, uma habilidade também no rank C. E por fim o líder que usa uma habilidade de sangrar, fazendo vinhas espinhosas irem em direção a Taehyung. Enquanto os 3 ataques vinham até ele ao mesmo tempo, Taehyung se levantava com um pouco de dificuldade, se surpreendendo ao olhar para frente e ver tantos ataques vindo em sua direção, e logo após isso vemos uma enorme explosão acontecer e destruir as janelas da casa. Voltando para dentro da casa, podemos ver os gangster meio apreensivos, mas ainda pagando de fortes eles falam para Taehyung que era isso que acontecia com quem se passava por um despertado, e diz que ele deveria saber seu lugar, mas a expressão de superioridade desaparece logo ao fim de sua frase,
e o sistema de Taion avisa que foi detectado o uso de habilidades, e os valentões estavam confusos com o que viam. O sistema identifica cada uma das habilidades e diz que devido a um poder misterioso, a resistência foi bem sucedida. Do nada Taion começa a sofrer da síndrome da 8ª série, e com a mão à frente de seu rosto ele diz que sua habilidade resolveu se ativar do nada, e neutralizou as habilidades como bem entendeu, olhando para o líder dos valentões. Taion diz que não faz ideia do que estava acontecendo, e parte para cima do líder dando um soco nele com tudo enquanto usava a habilidade de pele de pedra, e com um sorriso sádico ele pensa que isso com certeza era incrível, e vemos a cara do líder dos valentões toda amassada depois desse punho rochoso na cara. Depois de alguns minutos do mais puro diálogo, Taion estava inteiro e ileso, dizendo que por enquanto ele acabou descobrindo duas coisas novas, e os valentões de antes estavam completamente derrotados após uma troca sincera de palavras com Taion. Ele para nos contar que a tela de status só é visível para despertos, e nela são exibidos detalhes sobre os despertos, porém nem tudo está lá. Em primeiro lugar, ele percebeu que até agora a mana não estava faltando nem um pouco, entretanto, a predação não foi ativada mesmo assim. Em outras palavras, fatores além da mana estão restringindo seu uso. Além disso, há o efeito passivo da predação que não é mencionada na descrição da habilidade, uma habilidade capaz de resistir e neutralizar habilidades relacionadas a condições anormais como envenenamento ou sangramento. Taion pensa que por hora estava bom, e ele poderia colocar suas especulações à prova com o tempo, mas, com um olhar estranho, ele percebe que tem coisas mais importantes agora, e Jaeon estava se curvando no chão, e Taion questionava o que ele pensava estar fazendo agora. Jaeon, com um moco escorrendo de seu nariz, grita que depois de ver um lado tão impressionante de seu primo ele estava agora refletindo sobre suas ações, e implora para que o perdoe dessa vez. Jaeon continua gritando e diz que estaria disposto a seguir qualquer ordem que ele quisesse, e até mesmo latiria como um cachorro se ele pedisse. E olhando a atitude lamentável de seu primo, Taion pensava que seu primo era mesmo uma raposa asquerosa, porém ele nunca imaginou que ele fosse tão estranho desse jeito. Enquanto Jaeon latia como um cachorro, Taion olhava com desgosto para aquilo, pensando que esse não era o problema urgente agora, pois a real urgência era outro incidente que aconteceria no dia de hoje. Taion diz que vai aceitar perdoá-lo dessa vez, e Jaeon, com cara de cachorro, pergunta se era mesmo sério, porém Taion diz que teria uma condição, e em troca, ele teria que vir com ele para fazer algo perigoso. Mais tarde, estamos no que parece ser uma estranha fábrica abandonada, e logo na entrada, um aviso bem grande de área restrita avisava os curiosos. Lá dentro, um intenso brilho iluminava totalmente a área interna, e as pessoas presentes olhavam espantadas, e não era para menos, pois à frente deles era uma ruptura de portal, um fenômeno em que monstros aparecem quando o caminho para o abismo se abre repentinamente, e se deixado sem a devida atenção um desastre de masmorra pode acontecer. Um engomadinho na frente explica que já se passaram 10 anos desde a última ruptura de masmorra, mas dessa vez o portal foi criado repentinamente e os monstros ainda estavam se espalhando. A loirinha diz que a julgar pelos monstros, se nada for feito, o desastre de masmorra estará a poucos momentos de se tornar realidade, e desesperado, o cabeça de cuia perguntava se deveria evacuar as áreas próximas, mas o engomadinho diz que não será necessário, pois eles tinham sua habilidade, a barreira de rank B para ajudá-los. Ele fala que além disso essa ruptura era de apenas rank C, o que significava que os monstros mais fortes que poderiam sair dela eram de rank C. Porém, enquanto eles falavam, um diabrete estava tentando forçar sua passagem pela barreira. Até que impressionantemente eles começam a mostrar sinais de estar quebrando, até que por fim a tão falada barreira Rank B é destruída e uma onda de monstros parte para cima deles. E enquanto isso acontecia, ele estava tranquilamente dizendo que se algo fora do planejado acontecesse, como despertados de Rank B, eles eram mais do que capazes de lidar com uma coisa dessas. E com um único golpe de capoeira, o engomadinho faz uma dúzia de monstros perder a cabeça. Voltando à dupla dos primos, Jaeon pensa que isso não deve ser um problema. Enquanto corria meio ofegante, ele lembra que Taion tinha dito antes que o pessoal de controle já estava no local, e isso era uma coisa boa, chamando Taion de senhor, mas antes que Jaeon continue, Taion diz para ele parar com o senhor. Ele então diz que Jaeon estava certo, pois a estimativa de mana para aquele portal era de rank C. Por outro lado,
O pessoal designado era Rank B, então não haveria problemas em enfrentar monstros de Rank C. E Jaion fala que era isso mesmo que ele estava tentando dizer, mas Taeyeon fala que isso só seria verdade se o portal fosse realmente só de Rank C, o que deixa Jaion surpreso. Voltamos até o local da ruptura, onde vários corpos de monstros já estavam se amontoando no chão, e examinando os corpos, o engomadinho achava tudo muito estranho, e se perguntava como esses monstros de baixo nível estavam atravessando sua barreira de Rank B. Porém, enquanto ele se questionava, uma súbita explosão no nível da mana acontece, excedendo o nível do engomadinho que olhava tudo aquilo em choque, e percebendo algo de errado com o portal, seus subordinados chamam por ele dizendo que alguma coisa dentro do portal estava errado. De dentro do portal, uma criatura enorme toma o espaço dos outros se colocando à frente da barreira, e vendo aquela criatura colossal saindo do portal, os encarregados de segurar a ruptura já estavam se cagando de medo. Quando de repente a criatura dá um rugido ensurdecedor que faz a barreira se estilhaçar como uma taça de vidro, e vendo o gigantesco problema vindo em peso para cima deles, o engomadinho gritava perguntando que merda era essa, e respondendo à pergunta dele, essa criatura que apareceu repentinamente é um ogro gigante de Rank A. Percebendo qual monstro era, o engomadinho vê que esse não era um abismo Rank C, mas sim Rank A, só que já era tarde demais para fazer qualquer coisa a essa altura, e de repente uma enorme explosão toma conta do prédio inteiro envolvendo em chamas. Ainda correndo, Jaion fala que supondo que isso que Taeyeon disse esteja correto, isso ainda era ridículo, e pergunta como ele poderia saber de uma coisa dessas, e Taeyeon pensava que já tinha passado por isso. Enquanto Jaion continuava a dizer que se tivesse algo desse tipo acontecendo, uma ordem de evacuação já teria sido feita, mas contrariando a lógica, Taeyeon diz que era apenas uma intuição, o que parece não deixar Jaion muito satisfeito. Taeyeon continua a dizer que sua intuição estava dizendo isso, e Jaion pergunta se ele estava mentindo agora, e pensava que talvez seu primo estivesse tentando enganá-lo, porém a prova aparece bem diante de seus olhos. E uma enorme massa de monstros estava correndo atrás de um grupo de pessoas, e a galera que corria por sua vida mandava os primos correrem, pois aquilo era uma ruptura de portal. Jaion olhava para aquilo em completo choque, e Taeyeon pergunta se ele se lembrava do que deveria fazer, e manda ele se apressar, mas Jaion pergunta o que Taeyeon iria fazer enquanto isso. Mas ele começa a ir em direção aos monstros e diz que vai lidar com esses malditos primeiro e logo o encontraria. Mudando para um outro lugar, mais precisamente um enorme prédio no meio da cidade, um homem olhava para o caos acontecendo e dizia que isso estava escalando bem rápido, pois a ruptura que eles pensavam ser de Rank C era na verdade Rank A. E nesse momento eles estavam de mãos atadas, pois os outros estavam explorando masmorras e investigando o abismo, e se vira dizendo que a única solução para isso era um despertado de Rank A, e fala para um outro homem atrás dele que ele era a única esperança que essas pessoas tinham, e implora pela ajuda dele, e esse homem, na verdade, era o Lâmina da Loucura e um Sosso, um despertado de Rank A, e em prantos e pedia para todos aguentarem mais um pouco, pois o herói, e um Sosso, estava a caminho. E aqui o sistema nos mostra que a especialidade dele era a Síndrome da 8ª série. Como assim chegamos ao fim de mais um vídeo e você ainda não deixou seu gostei e se inscreveu? Já vai deixando seu like ou se inscrevendo para ajudar o canal a atingir a meta de 10.000 inscritos, e não se esqueçam de deixar seu comentário pedindo a continuação ou sua teoria para os próximos capítulos, e muito obrigado a todos que me acompanharam em mais um vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.